Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos começar mais uma aula hoje. Nós vamos estar falando Apocalipse capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, irmã Ana Cláudia. Irmão, estamos falando do livro de Apocalipse. E como eu disse aos irmãos, o Apocalipse, ele é cronológico em algumas partes, outras partes ele não é cronológico. E nós estamos falando esses dias acerca dos 7 selos, que é o princípio das dores. Nós estudamos lá em Mateus 24, versículo 8, que diz que todas essas coisas são os princípios das dores. Então nós estamos finalizando acerca dos 7 selos. E hoje nós vamos estar dando uma pausa nos selos, trombeta e taça. Nós falamos que os 7 selos vão simbolizar o princípio das dores, as 7 trombetas, a tribulação, e as 7 taças, a grande tribulação. Pai do Senhor, irmã Chélia. Hoje nós vamos falar Apocalipse 7, vamos falar um pouco sobre anjos nesse dia. Amém? Vamos falar um pouco sobre anjos, angelologia, a doutrina dos anjos. Vamos lá. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na terra, na testa, os servos do nosso Deus. A paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Paz do Senhor, irmã Rosane, irmã Gessilene, irmã missionária Flávia, irmã Ana Cláudia. Amém? E isso aí. Vamos aqui hoje falar sobre anjos. Irmãos, os anjos, eles estão em toda a Bíblia. Os anjos, eles estão em toda a Bíblia. Eles são agentes ministradores de Deus, serviçais de Deus. Eles fazem o trabalho a qual Deus manda, a qual Deus comanda. Para o Senhor, irmã Elaine. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são seres espirituais, a qual eles foram criados por Deus. E eles foram criados antes dos homens, ou antes da criação da humanidade. Os anjos foram criados. Paz, Senhor, irmã Vanessa. E você vai ver a Bíblia falando sobre eles, de Gênesis a Apocalipse. O anjo mais conhecido é o anjo chamado Lúcifer. Ele está ali, Isaías 14 e Ezequiel 28, vai falar sobre esse ser de luz que chamava Lúcifer, ou portador da luz.
era o anjo mais belo, porque a Bíblia vai dizer: tu eras o modelo de perfeição. Então ele tinha luz, ele era um modelo de perfeição, ou referência de perfeição, talvez o anjo mais belo que tinha, até que foi achado iniquidade nele. E a Bíblia vai dizer que em Isaías 14, que esse anjo, ele disse: eu subirei ao céu, assentarei acima das estrelas e colocarei o meu nome do lado norte. Ou seja, ele quis ser igual a Deus. Ele quis fazer um governo paralelo ao governo de Deus. E Deus então o derrubou do céu, tirou a sua glória, a sua luz. E ele então caiu, esse anjo caiu, e ele tornou-se um anjo de trevas. Ali nasceu os demônios. Quando Lúcifer perdeu a sua luz, perdeu o seu ministério, o próprio Ezequiel capítulo 28 vai dizer: tu eras o querubim ungido, e eu te ungi, te estabeleci para governar. Para seu irmão Valdemir, eu te estabeleci para governar, para proteger. E ele então caiu. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12 que ele levou sobre si a terça parte das estrelas, que é um símbolo também dos anjos. De cada 3 anjos, Deus, ele criou miríades e miríades de anjos, ou seja, é uma quantidade incontável. Você não pode contar a quantidade de anjos que Deus fez, que Deus criou. E dessa quantidade incontável de anjos, uma terça parte tornou-se demônios. Uma terça parte perdeu a sua luz e tornou trevas, porque eles acompanharam este ser chamado Lúcifer. A via de conhecimento, Lúcifer não mais existe. Hoje o nome dele é Satanás, Belial, diabo, demônio e destruidor, e assim por diante. Hoje ele tem mais de 10 nomes, porém o nome Lúcifer ele não pode ter. Quando você for ver nenhuma igreja, em um culto de libertação, um demônio dizer eu sou Lúcifer, é mentira, porque Lúcifer não existe mais, porque a palavra Lúcifer é aquele que porta luz. Então esse anjo, quando ele perde a sua luz, ele deixa de ser Lúcifer. Ele agora é demônio, príncipe das potestades do ar, diabo, acusador, Satanás e assim por diante. Ele não é mais Lúcifer, ele não se chama Lúcifer. Amém? Então ele perde isso, e todos aqueles anjos que o acompanharam em sua rebelião. Irmão, deixa eu já falar algo aqui. Quando você segue um líder rebelde, quando você segue alguém rebelde, quando você segue alguém em rebelião, você vai tornar-se a mesma natureza dele. É por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos seguir, a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos aconselhar. Por quê? Porque se nós formos atrás de quem desobedece a Deus, nós vamos acabar desobedecendo. Se nós formos seguir, a Bíblia vai dizer em Mateus 15:15, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, a questão de liderança ela é muito importante para a nossa vida. Você tem que saber quem você segue. Você tem que saber quem é o seu modelo de liderança. Você tem que saber a quem você está dando crédito. Você tem que saber a quem você está seguindo. Você tem que observar isso.
Por quê? Porque 1/3 de cada 3 anjos, um anjo, ele caiu, porque ele seguiu um anjo que se rebeliou contra Deus. Amém, irmãos? Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre angelologia, sobre anjos. Nós vamos falar sobre anjos. E é uma matéria meio extensa. E talvez nós não falamos tudo hoje, mas sexta-feira nós continuamos. E por que nós vamos falar sobre anjos? Porque Apocalipse 7, logo no primeiro versículo, está falando sobre anjos. E nós vamos, e como eu disse, o livro de Apocalipse não é somente um livro escatológico, que fala da escatologia, mas ele é um misto de todas as matérias da teologia, porque o Apocalipse é o fechamento da história. Apocalipse é o fechamento da teologia. Apocalipse é o fechamento do nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre anjos. E para falar sobre anjos, nós temos que entender um pouco sobre os demônios. Então existe anjos de luz e anjos das trevas. O fato de que os anjos que seguiram o diabo, que seguiram Satanás, que seguiram a ele, eles perderam a sua luz, eles não deixam de ser, anjos, tá? O fato deles perder a sua luz não deixam de ser anjos, porque a palavra anjo, ela quer dizer mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiros. Anjos de luz são mensageiros de luz. Anjos de trevas são mensageiros de trevas. Apocalipse 12 vai falar, Apocalipse 12, versículo 7, vai falar assim: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, anjos de luz, batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, anjos de treva. Tanto Miguel como o dragão, ele tem os seus anjos. Os anjos que acompanham Miguel são anjos de luz. Os anjos que acompanham o dragão são anjos de trevas. Então o fato de que eles não tenham luz não quer dizer que não são anjos. Então existe anjos de trevas e existe anjos de luz. Em Gênesis você vai ver também que existe variedades de espécies de anjo. Existem os anjos comuns, existem os arcanjos, que são os príncipes dos anjos. Existem os querubins, que são anjos grandes, semelhante àqueles que Ezequiel viu portando o trono de Deus. E querubim também é a mesma essência, a mesma espécie desse ser, pastor irmão Elmo, que se tornou o dragão, que se tornou Satanás. Ele também era um querubim. São esses anjos grandes que aparecem com 4 rostos no livro de Ezequiel: rosto de homem, de boi, de leão e rosto de águia. Eles são as pernas do trono, eles carregam o trono de Deus, e eles são seres grandes. Eles têm os seus 3 metros de altura e a sua aparência assombra por onde eles passam. Então existem os querubins, esta espécie de anjo, que também, como eu já disse, era a mesma espécie do diabo. Satanás era uma espécie de querubim. Amém? Vocês estão aí? Está entendendo a palavra? Ezequiel 28
versículo 14, aleluia, está falando sobre esse ser que era luz, que era o nosso inimigo hoje, o anjo de treva, era um anjo de luz, ou seja, ele era um querubim de luz, hoje ele é querubim de treva. Olha aí, versículo 14 de Ezequiel 28, tu eras o querubim ungido, tu eras querubim ungido, eu te ungi ungido para proteger, e eu te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Viu aí? Ele era um querubim ungido, a espécie de anjo que era ele, era querubim ungido, e ele foi ungido para proteger, estabelecido no monte de Deus ele estava, e sobre as pedras afogueadas ele andava. Que pedras afogueadas era essa? Era a terra. A terra, antigamente na criação, era uma terra com pavimentos de pedras preciosas. O sárdio, o sardônico, o rubi, também o topázio, o diamante, o ouro, o berilo, toda espécie de pedra, a esmeralda, pedra preciosa, calcava essa terra que hoje nós andamos, esta terra que hoje nós estamos, ela era coberta por pedras preciosas. O ouro estava por cima, o berilo, o sardônico, o rubi, a esmeralda, a safira, toda espécie, o cristal, toda espécie de pedras estava sobre a terra na sua criação original. E esse querubim ungido, ele protegia esta terra, ele andava sobre esta terra, e daqui ele levava adoração a Deus lá em cima. Pastor, mas como é que esta terra, que era tão gloriosa, tornou-se a terra que hoje nós pisamos? Porque essa terra que hoje nós pisamos era apenas o alicerce da terra, ou da terra original, ou do pavimento original. Esta terra que hoje nós pisamos, ela estava por baixo, e os minerais por cima. Quando esse querubim, ele cai, ele desobedece, ele rebelia contra Deus, ele cai do céu para a terra. Jesus vai dizer em Lucas 10, no versículo 17, se eu não me engano, eu vi a Satanás cair como um relâmpago. Quando ele cai de cima para baixo, junto com mais milhares e milhares de anjos que o seguiam, o impacto da queda deles vai fazer com que todos os minerais, as pedras afogueadas que estão acima da terra, elas vão ser soterradas no alicerce da terra. Elas vão ser soterradas para baixo. E aí então agora o que é mineral, que é pedra afogueada, vai estar lá embaixo, vai ser escondida. E aquilo que estava embaixo vai subir. A terra, que era apenas o calçamento dos minérios, agora vai estar por cima. É por isso que hoje, para você conseguir qualquer pedra preciosa, você tem que cavar muito. O ouro está embaixo, o diamante está embaixo, o rubi está embaixo, esmeralda embaixo, alguns embaixo da água, como a pérola que está na ostra, outros embaixo da terra. Então é por isso que houve essa reviravolta de tudo, porque por causa da queda desse ser. Ou seja, esse querubim ungido caiu, perdeu a sua luz, perdeu a sua posição e perdeu o seu território. Amém, irmãos? Então agora nós vamos dar continuidade, porque isso aqui é apenas um resumo do que eu quero passar para os irmãos nesta
tarde, nessa hora. Amém? Vocês estão entendendo, compreendendo? E eu estou falando sobre as espécies de anjos. Falei sobre os anjos comuns. Falei também sobre arcanjo. A Bíblia vai falar sobre um arcanjo. O nome dele é Miguel. A Bíblia vai falar sobre o arcanjo Miguel. Nós não sabemos se existe 1, 2, 3 ou 4 ou 5 arcanjos. Os judeus, eles creem que existe 7 arcanjos. Entre eles colocam Gabriel como arcanjo também. E eles nomeiam esses 7 arcanjos. Eu não vou dizer que não existe, mas na autoridade bíblica, a Bíblia vai falar de um arcanjo apenas. E o nome dele é relatado. E o que significa arcanjo? A Bíblia, a palavra arque, ela vai representar o principal, o primeiro, ou a primícia. A palavra arcanjo vai falar sobre o principal, a referência. E a palavra anjo é mensageiro, ou seja, o arcanjo, ele é o principal dos anjos, ou principais dos anjos, referência dos anjos. Então a palavra arcanjo é aqueles que é principais dos anjos. Pode ser que existe 7 arcanjos, 5, 3, não sei. Mas a Bíblia me dá autoridade de crer em apenas um arcanjo. E o nome dele é Miguel. E vai aparecer no singular, como existisse apenas um. A Bíblia vai dizer no livro de Judas. Judas é uma carta de um capítulo só, mas riquíssimo, que está localizado antes desse livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse, você vai ver a epístola de Judas, e ele vai falar no versículo 9 acerca desse arcanjo. Mas o arcanjo Miguel, o principal dos mensageiros, principal dos anjos, Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Esse Miguel, ele vai aparecer, presta atenção, ele vai aparecer 3 vezes na Bíblia, mas como arcanjo, somente aqui em Judas vai aparecer a palavra arcanjo. Em outras vezes vai aparecer Miguel, um dos primeiros príncipes. Em outras, Miguel, o príncipe de Israel, porque muitos creem que Miguel é o príncipe de Israel, é o anjo que batalha as batalhas espirituais de Israel. É um anjo territorial. Eu creio nisso. Miguel é um anjo ou um arcanjo territorial. Ele batalha por Israel. E ele aparece na Bíblia apenas 3 vezes. Aqui em Judas, batalhando contra o diabo, quando Moisés morre, ou na suposta morte de Moisés, quando o corpo de Moisés não foi encontrado por ninguém encontrou o corpo de Moisés. E o interessante, irmão, que nem o diabo, que é o príncipe da morte, encontrou o corpo de Moisés. Porque a morte no mundo espiritual, ela tem como morto aquele a qual ela encontra o corpo. Ela pode dizer assim: morreu porque eu vi o corpo. Porque o diabo, que é aquele que passa a morte, o corpo, a pessoa morreu. Então,
a morte, o diabo, ele não pode dizer que Moisés morreu, porque ele não encontrou o corpo. Se nem o diabo, que é um ser espiritual, porque anjos, tanto da luz como da treva, são seres espirituais. Eles não podem estar em todo lugar, em todo tempo, mas eles viajam na velocidade da luz, e em um segundo os anjos podem passar da América para a Europa, da Europa para a Ásia. Em um segundo os seres espirituais podem passar daqui para lá. Amém? Nós temos pessoas aí que moram em outros estados. Nós estamos no Goiás, temos aí a irmã que mora no Nordeste. Nós não podemos chegar lá na onde ela mora em uma questão de pouco tempo, mas um anjo, um ser espiritual, ele pode passar daqui para lá em 1/1000 de segundo, porque são seres rápidos, e eles também podem penetrar na terra, eles podem penetrar, até porque os demônios, eles atuam no inferno, e eles sobem até ao céu, à presença de Deus. Não há nada oculto aos espíritos, aos anjos, e esse espírito, esse demônio, ele não conseguiu achar o corpo de Moisés. E Miguel foi o auxílio de Deus para lutar contra ele pelo corpo de Moisés. A segunda vez que Miguel aparece é no livro de Daniel, quando Daniel ora 21 dias. E o anjo chega e fala para Daniel: desde quando você começou a orar, eu fui designado, mandado por Deus para te trazer a resposta. A resposta é: Deus tinha falado para Daniel, ele entendeu pelos livros, o livro de Jeremias 25, ele leu no livro de Jeremias que o cativeiro em Babilônia seria 70 anos. Agora, o tempo já havia passado. Daniel estava orando e dizendo: Senhor, já passou 70 anos. A promessa, a profecia já deveria se cumprir do povo voltar, mas o povo ainda não voltou. Aí Deus vai mandar a resposta e ele vai orar para saber por que a resposta não chega, por que o povo não foi, porque tinha uma batalha. O príncipe da Pérsia, ou Satanás, estava tentando impedir que a promessa se cumprisse, que a profecia se cumprisse. Então o Daniel, ele vai para o jejum e para a oração. Irmão, a promessa na nossa vida, eu já vou começar a profetizar, que já deveria se cumprir, já deveria ser cumprida. O tempo da promessa está passando. Tem muita promessa, irmão, que está engavetada, que está travada nas regiões celestes, porque o diabo não quer que a promessa se cumpra. O diabo não quer que o propósito venha. O diabo não quer que a tua vida espiritual rompa, que você conquiste bênçãos espirituais de Deus. É por isso que ele vai travar a batalha. E como é que essas batalhas vão ser ganhas? Como é que as respostas vão vir? Como é que as promessas vão se cumprir? Jejum, oração. Temos que batalhar no mundo espiritual para que Deus mova o mundo espiritual em nosso favor. Não é tão fácil como nós pensamos. Não é só falar, vai acontecer, e eu vou ali assentar no sofá e esperar. Não é só falar, vai acontecer, e eu vou descansar e vai acontecer. Não. Por quê? Porque o diabo vai lutar para que as promessas, as respostas, os planos de Deus não se cumpram em minha vida. Então eu vou para o jejum e para a oração, porque o jejum e a oração de Daniel mexeu Deus, mexeu primeiro os mundo espiritual, mexeu com os principados e potestades, depois mexeu com Gabriel, mexeu com Deus, mexeu com Miguel, e a resposta veio. Amém? E a terceira vez que Miguel, vamos lá em Daniel 10,
precisa preocupar não, hoje nós estamos falando sobre anjos. Daniel 10, versículo 12 a seguir. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar perante Deus, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora eu vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Amém? Então, ele aparece no episódio da morte de Moisés, ele aparece no episódio em que, presta atenção, porque tem algo aqui para nós aprender. Ele aparece no episódio da volta do povo de Deus do cativeiro. Miguel, ele está ligado a Israel. E no capítulo 12 ele vai aparecer durante a grande tribulação. Ele vai aparecer na grande tribulação. Vai aparecer. E houve batalha, 12:7. E houve batalha no céu. Miguel, seus anjos, batalhava contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel vai aparecer a Moisés, judeu, a Daniel, judeu, para libertar o povo judeu, e vai vir na grande tribulação por causa do judeu, para proteger o povo de Deus lá em Israel. Então Miguel, ele é um anjo territorial que luta pelos judeus. Olha aí, no capítulo 10 de Daniel, ele vai dizer, olha, 10 de Daniel, versículo 13. Mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente a mim, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, e veio ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha o versículo 21 ainda do capítulo 10 de Daniel. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura de verdade, e ninguém aqui se esforce comigo, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel, vosso príncipe. De quem? De Israel. Vosso príncipe. De quem? Do povo de Israel. Olha aqui. Eu vou ler mais um texto e depois eu vou explicar. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo? Grande tribulação. Isso aqui é uma conexão com Apocalipse 12:7. E naquele tempo levantará Miguel. Que tempo? Miguel está sentado. Se levanta pelos filhos do teu povo. Que povo? Judeu. E haverá um tempo de angústia. Qual? Tribulação, que nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará o seu povo. Que povo? Judeu. Todo aquele que se achar inscrito no livro. Deixa eu fazer um resumo. Miguel aparece a Moisés. Miguel aparece quando Moisés morre para lutar contra o diabo. Miguel aparece a Daniel quando o povo judeu vai sair do cativeiro. E Miguel se assenta, ele está sentado. Capítulo 12, versículo 1, ele está sentado. E ele só vai se levantar agora na grande tribulação. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da igreja. Pode ser, irmã Juliana. Nós estamos na dispensação da igreja. Israel, ele está por um tempo esquecido por Deus. Isaías vai dizer, por um tempo eu te deixei, mas com amor eu vou te recolher. Ou seja, nós estamos no tempo da igreja. E Miguel é um anjo territorial. Ele luta pelo povo de Israel. Deus olha para Israel, aqueles que se tornam igreja hoje.
mas Deus vai voltar para eles quando arrebatar a igreja. Hoje o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus hoje é a igreja. Deus volta-se para a igreja. Então Miguel está sentado, porque Deus está tratando com Israel, e levantou um povo diferente, que é a igreja. Miguel vai se levantar na grande tribulação, quando a igreja vai ser levada. E aí Deus vai começar a tratar Israel. Aí quando a igreja sobe, Deus vai voltar novamente para Israel. E quando Deus voltar novamente para Israel, é que Miguel se levanta. E é onde vai acontecer Apocalipse 12:7, que ele vai lutar contra o dragão e os seus anjos. Então, de Daniel até Apocalipse, o Miguel sentou e vai levantar somente em Apocalipse 12, quando a igreja subir. Pastor, então Miguel não vai nas igrejas? Não. Miguel está sentado. Ele está esperando o momento da grande tribulação, e ele não desce no Brasil, ele desce em Israel. Então aqueles pregadores que andam falando, Miguel, faça isso, faça aquilo, é mentira, é mentira. Miguel não desce em culto. Miguel não desce na igreja. Miguel não acompanha pregador. Miguel não fica de lá para cá cumprindo agenda com pregador. Nem Miguel, nem Gabriel. Deus manda anjo à igreja? Manda. Os anjos vêm aos cultos, sim. A Bíblia diz em 1 Pedro que somos assistidos por anjos. Igreja é Peniel, 2 acampamentos. Acampamento de homens e acampamento de anjos. Porém, não existe, irmão. Você vê alguém falando Miguel está aqui, é mentira. Gabriel veio, é mentira. Por quê? Porque anjos não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E Miguel e Gabriel são anjos territoriais. O território deles é Israel. Se ele tiver que descer, desce em Israel. Mas Miguel não desce. Porque Daniel 12 é para você aprender a ficar ligado com esse falso profeta que anda com Miguel para cima e para baixo dizendo: toca nele, Miguel, aperta, Miguel, chuta a canela dele, Miguel, faça isso, Miguel. Mentira! Da mesma forma que não existe Lúcifer. Não existe, existiu, mas não existe mais. Mas os demônios, irmão, são mentirosos mesmo, você sabe. O demônio vai falar: eu sou Lúcifer. Mentira, não existe Lúcifer. Aperta, agora aperta mesmo. Quem ficar até o fim, quem ficar vai aprender isso aqui. E eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu estou pregando a Bíblia. Mas é muitos profetas que não lê Bíblia enganando o povo, querendo fama e dizer que anda com Miguel. Mentira! Miguel é um dos primeiros príncipes que está sentado esperando o momento, afiando a sua espada para lutar contra Satanás lá nas regiões de Israel. Lamaia, Rebandeca Súria, Riande canta labaia. Ele não desce aqui. Não vem. Não existe. Esse negócio toca, Miguel. Faça, Miguel. Faça isso, Miguel. Mentira. Amém, irmãos? Eu te provo na Bíblia que Miguel não acompanha pregador nem Gabriel. Você vê um pregador chamando anjo pelo nome, falando Miguel, Gabriel, irmão, sai fora, isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é falta de conhecimento. Eu já falei que anjos trabalham, vêm. E outra coisa, olha,
o anjo ele não pode estar, mesmo se Miguel descesse, o anjo não pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, esses pregadores, e é muitos, é uma enxurrada de pregador que anda com Miguel, é muitos. Em Goianésia tem, em Jaraguá tem, em Goiânia tem, Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, lá em outros países tem. Agora eu te pergunto, todos esses pregadores que andam com Miguel, se Miguel descesse, um está pregando aqui em Goianésia, outro está pregando em Brasília, outro está pregando em São Paulo, e todos eles andam com Miguel. Aí eu vou dizer, Miguel está com qual deles? Se o anjo não pode estar no mesmo lugar, saiu um bocado de gente aí, eu acho que é pessoas que andam com Miguel. Vigia, irmão. Vigia. Se Miguel desce para estar auxiliando pregador, se tem um pregador com Miguel em Goianésia, outro em outro lugar, qual é o Miguel verdadeiro se ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Vamos abrir o olho. Vamos aprender. Vamos tomar cuidado. Como é que um pregador que anda com Miguel está chamando Miguel aqui? Como é que um pregador está chamando Miguel aqui, mandando Miguel aqui, e o outro está com o mesmo Miguel lá em São Paulo, o outro com o mesmo Miguel no Rio de Janeiro? Irmão, só Deus é onipresente. O Espírito Santo pode estar aqui, pode estar ali, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Espírito enche o céu, o Espírito enche a terra. Raia manda labassurianda labaia. O Espírito está aqui, está aí onde você está em todo lugar. Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está, mas anjo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e ponto. E eu estou falando questão de lógica, eu não estou falando nem Bíblia. Estou falando questão de lógica. Eu mesmo conheço uns 4 ou 5 pregadores que andam com Miguel. Eu particularmente, conheço uns 4 ou 5. E eu pergunto, quando esses 5 pregadores vai pregar no mesmo dia, Miguel vai com quem? É para pensar, né? E eu estou falando lógica, eu não estou falando em Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo, em Daniel 12:1, só esse versículo destrói a teologia, se é que tem teologia esse povo. Só esse versículo destrói o entendimento deles. Daniel 12:1, e naquele tempo se levantará Miguel. Então Miguel está parado, está descansando, está sentado. E vai se levantar em que tempo? No tempo de angústia para Israel, que nunca houve desde a nação aquele tempo, a nação Israel. Mas naquele tempo livrar-se-á do seu povo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Então está falando que Miguel vai levantar na grande tribulação. Ele não fica acompanhando pregador, ele não fica acompanhando cantor. Ele não desce em culto. Existem anjos, miríades de anjos que vêm em culto, mas eles não se revelam, não falam o nome. Não existe isso. E outra coisa, pregador não manda em anjo. Eu já falei isso na igreja, pregador não manda em anjo. Eu não tenho autoridade para falar, faça isso, anjo, faça aquilo, anjo. Aperta ele, anjo, chuta a canela dele, anjo, derruba ele, anjo. Chuta ele, anjo. Eu não tenho autoridade para mandar em anjo. São pessoas arrogantes que querem mandar em anjo. Nós temos autoridade sobre demônios. Sobre demônio eu tenho autoridade. Eu posso dizer assim, sai em nome de Jesus. Vai embora. Saia desse corpo. Suma. Com demônio. Só que hoje nós queremos ter autoridade com anjo e com demônio nós não temos autoridade. Os mesmos que querem mandar em anjo não expulsam demônios. Não expulsam os principados e potestades que estão matando as almas, destruindo as almas. Amém, irmãos? Vocês estão aí?
Então eu tenho autoridade sobre demônios. A pessoa está endemoniada, eu vou lá e... porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, eu tenho. Mas anjos não, eu não posso mandar anjo. Eu não posso mandar em anjo. O anjo, ele vem do céu, ele cumpre um propósito, se Deus determinar. Existem anjos da cura. Na próxima aula nós vamos falar 2 aulas sobre angelologia, tá, irmão? Hoje nós estamos dando aqui só uma introdução, tá? E sexta-feira nós vamos continuar nesse assunto, amém? Porque é um assunto que fala muito em Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro que mais fala sobre anjos, amém? Então vamos lá. Eu não posso mandar em anjo. Eu não tenho autoridade de mandar anjo. Jesus, na sua tentação no deserto, a Bíblia vai dizer que ele teve autoridade sobre o diabo. Ele disse, vai-te, Satanás. Mas a Bíblia diz que depois os anjos vieram e o serviram. Não vê Jesus, você não vê Jesus mandando o anjo fazer nada. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada o profeta, o rei, o sacerdote, o crente mandando em anjo. Você não vai ver, nem Jesus mandou em anjo. Como é que esses pregadores se atrevem a mandar em anjo? Anjo faça isso, anjo aperta ele, anjo toca mais forte, toca mais forte, toca mais forte. Quem sou eu, comedor de arroz e feijão, para mandar em anjo? O anjo vem à igreja, mas ele já vem, irmão, com uma ordem dada lá em cima. Olha o que o Salmo 91 disse: aos seus anjos darem ordem ao seu respeito. Aos seus anjos darás ordem ao seu respeito. Quem dará ordem aos anjos? Deus. O dono dos anjos. É Deus que ordena os anjos para vir. Então anjos descem ao culto, sim. Eles servem aos crentes, sim. Porque Hebreus 1:7 vai dizer que eles são espíritos ministradores que foram enviados para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos vêm para nos servir, sim, mas eles não vêm para nos servir da forma que eu quero. Eles já vêm ordenados por Deus lá de cima. Amém? Deus manda, vai lá e leva a unção da cura para o fulano. Vai lá e quebra uma maldição na vida do ciclano. Vai lá e faça isso, faça aquilo. E espalha brasa sobre a igreja, sobre o culto. Isso, ele é ordenado. Revela isso, manda tudo. Deus manda que os anjos façam, mas eles vêm ordenados. Eles não recebem ordem aqui. Você vê o pregador mandando em anjo, irmão. Toma cuidado. Pastor, o senhor está aqui para atacar as pessoas. Não, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Eu estou aqui para falar a Bíblia. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É isso. A igreja de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, diz que de tantos anjos descer, de tanta gente ver anjo, o povo estava adorando anjo. Paulo reprovou aquela igreja porque o povo estava tão espiritual que ele estava adorando anjo. É outro extremo que está acontecendo. De um lado tem aqueles que querem mandar em anjo, minimizando os anjos. Tem outros que já querem adorar anjos e estão glorificando anjos, estão exaltando anjos. Não! Então fuja desse negócio de Miguel, de Gabriel, de anjo toca, anjo aperta, anjo faz. Eu, como pregador, posso falar, eu vejo um anjo. Amém, irmão. Obrigado pelas palavras.
Isso aí não é bajulação, é reconhecimento. Os irmãos sabem, os irmãos gostam de Bíblia, sabem que a gente dedica nisso. Tem gente que quer, tem gente que tem inveja. Deus me revelou, não aqui, mas em oração, tem gente que morre de inveja da gente. Não porque eu sou alguma coisa, mas por causa da sabedoria, da graça que Deus dá. Não é nem sabedoria, é graça de Deus. A graça que Deus dá para a gente explicar a palavra, conhecer. Alguns entram aí, os crentes 007, só para olhar, só para ficar com inveja, sei lá. E é tão fácil, irmão, é só ler a Bíblia. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. É só encher o coração de Bíblia que você vai pregar a Bíblia. Aí fica inventando moda de anjo, de eu vejo, fica inventando CPF, essas coisas. Lê a Bíblia. As pessoas vão entender que a gente conhece a palavra. É graça de Deus. Tem uma coisa que você não esconde, a palavra de Deus, ela é igual piqui. Eu sempre falo isso. Piqui e mexerica. Mexerica, em alguns estados chama tangerina. É piqui, você come piqui, na linguagem goiana, todo mundo sabe que você comeu. Você põe piqui na geladeira, abre a geladeira, o piqui está dizendo, eu estou aqui. Você descasca uma mexerica, a pessoa chega e fala assim, um cheiro de mexerica, alguém comeu mexerica, por quê? Porque sentiu o cheiro, tem um cheiro forte. É igual a palavra. É difícil você conhecer uma pessoa que ora, uma pessoa que jejuma, mas uma pessoa que lê Bíblia, você conhece rápido. Um pregador que conhece a palavra, você conhece rápido. Eu conheço o nível de leitura bíblica e de amor pela palavra quando eu vejo a pessoa pregar. Porque a palavra não é dom, é busca. A palavra é busca. Então, pela Bíblia você vai descobrir que anjo não manda, que homem não manda em anjo. É pela Bíblia você vai descobrir que Miguel está sentado, só vai levantar na grande tribulação, que são anjos territoriais. É isso, os anjos vêm à igreja. Você pode ver anjo, sim. Você pode ver anjo na igreja, sim. Vem anjos. Eles vêm, mas eles já vêm com uma ordem dada de cima. Eu posso dizer assim, eu vejo um anjo do seu lado, sim, eu posso ver, mas não posso mandar em anjo. Olha o varão de branco que chegou, se for verdade eu falo que chegou. Se for verdade que o anjo está passeando na igreja, eu falo que eu estou vendo. Mas agora mandar e dizer que é Miguel e Gabriel, não, irmão. Vamos parar com isso. Tem pregador que tá colocando os anjos para ter crise de identidade. Às vezes o anjo está até ali, mas ele fala é Miguel. E o anjo tá assim, o Senhor, mas eu não sou o Miguel. Mas o cara está querendo colocar crise de identidade nos anjos, está batizando os anjos, tudo como Miguel. É claro que isso é brincadeira, anjo não tem crise de identidade. Mas de tanto eles descer na igreja, de tanto o povo chamar ele de Miguel, aí chega lá no céu e fala assim, Senhor, hoje eu fui chamado de Miguel. O outro, eu também, Senhor, eu também. Eu acho que todo mundo agora é Miguel, todo anjo agora é Miguel. Da mesma forma que todo demônio agora é Lúcifer. E se eu falar para você que o diabo não vem na igreja? Não. Ele manda os seus anjos à igreja. Ele manda os seus anjos. O diabo ele é apenas, ele é um líder de um terço de anjos caídos. Demônios. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que ele está diante de Deus dia e noite acusando. Então o trabalho dele é estar diante de Deus dia e noite acusando. Ele pode descer na terra, sim,
Deus falou: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra, mas o propósito dele é ficar diante de Deus acusando. Então quem é que destrói, quem é que trabalha no reino espiritual das trevas na terra? Os seus demônios, seus subalternos, os seus obreiros. Amém? Deixa eu ver as horas aqui. Só para terminar, eu falei sobre querubins, arcanjo, anjo. Falta os serafins. Serafins também são seres de fogo. A palavra serafim, ela quer dizer aqueles que ardem em brasa, ou aqueles que ardem em fogo. Os serafins, eles só vão aparecer na Bíblia em Isaías capítulo 6. Somente Isaías capítulo 6 vai falar sobre os serafins. Aqueles que estão diante do trono e clamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías vai ver serafins, e os serafins, eles são diferentes dos querubins. A única semelhança entre serafins e querubins é o trono e o fogo. Porque a Bíblia vai dizer em Ezequiel 1 que os querubins, ao lado deles correm fogo. E quando eles correm, eles parecem relâmpagos. Então os querubins, que têm 3 metros de altura, 4 rostos, são seres de fogo. E os serafins também são pequenas brasas vivas de fogo. Aí está a semelhança. Todos têm fogo, querubim e serafim. Agora tem diferença. Querubins são grandes anjos. Serafins são pequenos anjos. Um tem 3 metros, outros podem ter aí os seus 30 centímetros. Os querubins, os grandes querubins, eles estão aos pés do trono. Eles servem como base para o trono de Deus. Os serafins, eles servem como coroas do trono. Que forte! Ezequiel viu debaixo do trono o serafim. O trono tem as rodas, que também são anjos. Ei, depois eu tenho que falar sobre isso. E os querubins, que também são anjos, que vão guiando o trono. Então eles são como o apoio, a base do trono de Deus. Os querubins, eles estão abaixo do trono. Os serafins estão acima do trono. Então os querubins, os grandes querubins, sustentam o trono, estão abaixo do trono, são a base do trono. Lá vai. Os serafins são coroas brilhantes do trono, porque eles são pequenos luzeiros que brilham. Olha aí, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6. Olha, no ano que morreu o rei Uzia,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. Serafins estavam acima dele, serafins estavam acima dele, querubins estão abaixo, serafins estavam acima dele, e com eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns pelos outros, aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles atuam como coroas brilhantes, que clamam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os grandes estão embaixo, os pequenos estão em cima, coroando o trono. Aleluia! Eles são pequenos anjos brilhantes que clamam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles atuam como coroas ao trono. Eles brilham enquanto louvam, e eles louvam enquanto brilham. E Deus só permite que eles estejam como coroas do trono, porque eles só têm uma palavra em seus lábios: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 12 que tem uma mulher que tem uma coroa de 12 estrelas. A Bíblia vai dizer que o dragão lançou para baixo uma terça parte das estrelas. Então essas estrelas vão representar, as estrelas do dragão vai representar anjos. Então esses serafins, eles são como estrelas. São como estrelas coroando a glória do Senhor no seu trono. E eles clamam: santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então lá no céu tem lugar para o grande, tem lugar para o pequeno. Tem lugar para o grande, querubim, tem lugar para o pequeno, serafim. Só não tem lugar para o apagado. Só não tem lugar para o desviado. Só não tem lugar para o negro, para o escuro, para o caído. Anjos caídos não têm vez no céu. Então não importa se você é pequeno, não importa se você é grande. Não sei se você tem um ministério de um serafim ou de um querubim, porque todos são importantes. Os serafins, eles são grandes, mas carregam ao trono. Os querubins são grandes, mas carregam ao trono. Os serafins são pequenos, mas coroam ao trono, com seu brilho, com a sua luz, com seu fogo. Mas todos eles têm uma semelhança, grande ou pequeno, de baixo ou em cima, sustentando ou coroando, todos têm que arder em fogo. Todos têm que arder em brasa. Labastore calabaio. Eu só posso chegar diante do trono, embaixo, sustentando o trono, ou coroando o trono, ardendo em brasa. A minha alma tem que queimar. A minha alma tem que queimar por Deus. A minha alma tem que queimar pela presença de Deus. A minha alma tem que queimar pela glória de Deus. Moisés um dia desceu do monte e o seu rosto brilhava. A sua face iluminava. A sua face refletia. Raste calabassuriandarabahaya. Remande calabassuriandalabahaya. Ele brilhava como querubim, como serafim. Ele desceu e ele precisou pôr o lenço. Ele colocou um lenço em seu rosto, porque o brilho dele ofuscava os olhos daquele que via. Ele desceu brilhando, como querubim, como serafim, não importa.
pequeno ou grande, eu tenho que brilhar. E por que que ele brilhou? Por que que ele brilhou? Por que que a tua face brilhou? Exatamente por isso. Por causa do seu fervor espiritual. Porque ele estava em um monte pegando fogo. Irmão, você nunca vai brilhar congregando em um monte que não pega fogo. Você nunca vai brilhar, não vai ter glória, não vai ter unção, não vai ter fervor em um monte que não pega fogo. Existem montes como o Monte Hermon, que é um monte frio, que é um monte gelado. Mas o Moisés só desceu brilhando porque o Monte Sinai estava fumegando, ardendo em brasa, ardendo em fogo. Então ele pegou o brilho daquele ambiente de fogo, aquele ambiente de glória, aquele ambiente de poder. E outra coisa que fez ele brilhar foi a sua sede de Deus. Foi de falar para Deus assim: ter anjo na viagem é bom, mas se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Rogo que me mostres a tua glória. Amém? Deixa eu te falar algo. Não se preocupe em ser querubim grande ou serafim pequeno. Se envolva no trono. Ou sustentando ou coroando, se envolva no trono. Se envolva com o trono de Deus. Seja servo. Serve ao reino. Da maneira que você puder. Serve ao reino. Com teus pés, com as suas mãos, com o seu joelho. Sirva ao reino. Ou ministério de querubim, ou você vai estar em evidência como serafins, coroando o trono, ou você vai estar debaixo do trono sustentando, não importa. Se envolva com o trono, se acenda, porque tanto os que coroam como os que sustentam ardem em brasa, ardem com o fogo da glória de Deus, porque o próprio Deus é fogo consumidor. Se acenda. E não seja como o nosso adversário. Foi um anjo de luz, andava sobre pedras afogueadas, carregava a perfeição da formosura, era Lúcifer, portador da luz, mas por causa do orgulho, da soberba, da vaidade, da arrogância, da rebeldia, da desobediência, perdeu a sua luz. Perca tudo, mas não perca a sua luz. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito, não se apague, perca tudo na vida, mas não perca o fogo do avivamento em sua alma, não perca a luz de Deus, o brilho de Deus, a face de Deus na tua face. Reflita como espelho a glória do Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Não perca o fogo, essa chama, a chama que a irmã está colocando aí, é chama do avivamento, a chama da presença de Deus. Amém? Coroe o trono de Deus, sustente o trono de Deus com teu fogo. Que Deus abençoe a tua vida. Como eu disse, a próxima aula nós continuaremos falando sobre anjos, tá? Hoje eu falei apenas, fiz um resumo sobre a angelologia. Hoje foi apenas um resumo daquilo que nós entendemos ou compreendemos sobre anjos, tá? Mas da próxima aula nós vamos entrar no texto de Apocalipse 7, que nós começamos hoje. Amém? Quero agradecer a vocês. Não adianta você ensinar e não tiver ninguém para aprender. Não adianta você ter para passar e não ter ninguém para receber. Por que a unção de Eliseu? Olha a diferença de Eliseu para Elias. Elias deixou a sua unção. Elias deixou a sua unção para Eliseu. Porque Eliseu quis. Eliseu desejou. Eliseu iria deixar a unção para Geazi. Geazi não quis. Geazi preferiu o ouro, a prata, as vestes de Naamã. E ali ele ficou leproso e perdeu
a oportunidade de receber porção dobrada de Eliseu e porção quadruplicada de Elias. Essa foi a maior oportunidade perdida por alguém na Bíblia. Foi a de Geazi, que preferiu os tesouros de Naamã do que a unção de Eliseu. E Eliseu morreu com muita unção. A unção de Eliseu foi para os seus ossos. A Bíblia vai dizer em 2 Reis 13 que quando um morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Por quê? Porque a unção que era para ser deixada para Geazi, ela foi com Eliseu. Porque Eliseu não achou quem desejasse a unção dele. Eliseu não achou quem desejasse ser discipulado por ele. Então a unção dele foi levada. Foi levada para o túmulo. E mesmo ele morto, a sua unção estava viva, porque a unção não morre. A unção não morre. E o Ciro tocou nos seus ossos e levantou. Então, irmão, não perca a oportunidade de receber unção. Não perca a oportunidade de aprender. Não perca a oportunidade de ser discípulo. Não perca a oportunidade de receber de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Antes de terminar, eu quero agradecer a cada irmão que estão aqui aprendendo. Eu quero agradecer os irmãos também que têm contribuído conosco com o nosso carnê, né? Nós estamos aí com carnê de missão. Irmão, tudo que entra na nossa mão é para missão, tá? Quem me conhece de perto sabe. Eu não sou de falar de dinheiro em igreja. Não sou de falar de dinheiro em live. Não. Coisa mais rara é você ver eu falar. Ainda que a obra precisa. A obra necessita. E tudo que nós pegamos, chegamos às nossas mãos, é para o propósito de missão. Eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído com o nosso carnê missionário. Aquele carnezinho de R$15 por mês. Nós começamos a obra ali em Niquelândia, né? Os irmãos foram para lá, a missionária Flávia está aí, né? E o Rafael, eles estão ali na obra. E assim, nós temos visto o agir de Deus naquele lugar, né? Nós inauguramos a igreja ali domingo agora, foi uma bênção, né? 3 almas para Jesus. E o lugar lá é um lugar que precisa, que necessita, né? Mas a obra é feita dos pés de quem vão, né? Como os irmãos se dispôs a ir. A obra é feita do joelho de quem ora, nós, a igreja, que vamos interceder por eles. E também do bolso de quem contribui. Eu quero agradecer aos irmãos que têm ajudado nesse projeto, nesse propósito, porque ali é uma terra frutífera, Deus vai abençoar naquele lugar. Eu quero agradecer a cada um que tem contribuído com o carnê. E eu quero fazer um apelo àqueles que podem e que ainda não contribuem, mas querem. Ajude-nos nessa obra. Isso é um propósito sério, é um projeto sério. É algo que está envolvido almas. Não estamos fazendo para enriquecer, para ficar rico, para ficar famoso, não. Estamos fazendo para ganhar almas para o reino do Senhor. Estamos fazendo para obtermos almas, juntar tesouros no céu, que são as almas para Deus, né? E infelizmente, enquanto estivermos na terra, nós precisamos sim de dinheiro para estar ajudando na obra missionária, na obra do Senhor. Amém? Você que nos ajuda, continue ajudando. Você que ainda não está contribuindo e tem condição para contribuir. Também não vou falar para pessoas que não têm condição de contribuir, né? Não é para tirar o pão dos filhos, né? Mas você que pode, R$15 por mês para a obra missionária, eu acho que não pesa para ninguém. Pelo contrário, Deus vai te abençoar a sua casa e você vai estar contribuindo para o reino de Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. E até sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com mais um Almoçando a Palavra. Amém,
Amém e amém.